esse material que eu vou apresentar é um material que é elaborado aqui pela Journey, pela Felsberg, que são os representantes, dos credores, especialmente dos credores, pessoa física, né, no processo. Esse material tá anexo ao fato relevante, né, que foi publicado na semana passada, referente a esse plano de recuperação extrajudicial, tá. Eu não vou passar, obviamente, por toda a apresentação, porque são muitos pontos aqui, né, mas acho que para dar um pouco de tamanho aqui dessa recuperação judicial, a gente tem aqui, são 65 bilhões de créditos sujeitos a esse processo, né, sendo que basicamente, né, 80% aqui desses créditos estão entre bancos e bondholders, né, bonds aqui seriam os títulos emitidos no exterior, né, e o restante, quase 19% aqui é debêntures e CRAs, né, boa parte aqui tá com investidores pessoa física, tá? Então, esse é um pouco do tamanho, né, dessa operação, né? E aqui, nesse slide, já traz aqui um pouco do resumo, né, que isso aqui são pontos importantes em relação a essa recuperação extrajudicial. Acho que o principal ponto aqui que eu queria trazer destaque é o item 4 aqui, que é a questão do tratamento isonômico aos credores sujeitos, né? O que que é isso, né, em outras palavras, né? Todos os credores que estão participando dessa, né, estão envolvidos na recuperação judicial, vão ter as mesmas 3 opções de pagamento, né, para receber, os valores ali, que estão sendo negociados dessa recuperação, extrajudicial, tá. Isso acho que é um avanço bastante importante, né. Então, desde o investidor, pessoa física, até do investidor institucional, né, eles vão ter as mesmas opções de escolha de como receber esses valores, tá? Isso eu acho que é uma evolução, né? E quais são essas 3 opções, né? Eh, Aqui tem um resumo, então a primeira opção, que é a opção A, que acho que é a mais, importante, é o valor total que o investidor tiver, né, para receber da Raizen, ele vai ser convertido, vai ser dividido, né, em 2 grandes partes, né. Uma primeira parte vai ser 45% vai ser convertido em ações da Raizen, tá, e os outros 55% vai ser dividido em novas dívidas emitidas pela Raizen Energia e Raizen Combustível, que são 2 empresas que que a Raizen, digamos, ela vai sofrer como se fosse uma cisão, né, ela vai dividir as suas unidades de negócio, né, e 2 dessas unidades vai ser a Raizen Energia e a Raizen Combustível, que vão emitir novas dívidas que vai substituir 55% da dívida atual, dos credores, tá. Então, essa acho que é uma excelente notícia para os investidores, né, que nesse cenário, né, você não tem o que a gente chama de haircut, ou seja, você não tem nenhum deságio do valor que os investidores têm, né, dessas dívidas, né. Então, se o investidor tem lá R$ 100.000 para receber, né, ele vai ter esses R$ 100.000 ainda, só que convertidos agora, parte em ações, parte em outras dívidas emitidas pelas empresas, né, pela Raízen Energia e pela Raízen Combustível, tá. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante, né. Eh a outra opção que é bastante interessante aqui, a opção C, é uma opção que foi desenhada voltada para os investidores, que têm valores menores do que R$ 13.000, investidos em títulos da Raizen, né, porque ela é uma opção que vai fazer um pagamento único à vista, né, então vai ser um processo mais rápido, né, só que aí sim com um desconto de 25% do valor devido, tá, eh ou limitado, né, ao máximo de 9.750 reais, por isso que a gente está falando que é até R$ 13.000 de valores investidos aí na Raizen, né. Entendi. Mas é uma opção interessante também, né, porque para aquele investidor, pessoa física que investiu lá seus R$ 10.000, às vezes está querendo uma liquidez mais rápida desse Já resolve, capital, né. já resolve, né, e com uma recuperação razoável de 75% do valor investido, então acho que também é uma solução interessante, tá. Essas são as 2 principais opções, disponíveis, né. A segunda opção, porque a opção B, na verdade, aqui, que é um pagamento único em 20 anos com desconto de 80%, essa opção, na verdade, ela vai ficar só para os investidores que não se manifestarem
em relação a esse processo, ou seja, os investidores vai ter um período do processo de recuperação judicial que os investidores vão precisar escolher qual dessas opções ele quer aderir, né? Então, a conversão da dívida em ações e outra dívida, o pagamento à vista de 75%, e se ele não escolher nenhuma dessas duas, ele vai para essa opção B, que é a pior, né? Que é um desconto de Sim. 80% no valor, né? Sendo pago ali em até 20 anos, tá? Mas acho que o que o escritório de advocacia e o pessoal vem conversando é que eles vão buscar, né, que esse processo seja mais transparente possível e o período de seleção, né, de escolha dessas opções seja razoavelmente extenso para que todos os investidores tenham tempo de se manifestar, tá? E, e aí que eu quero trazer um pouco em relação ao cronograma, né, ou expectativa de prazos de todo esse processo de recuperação Isso, judicial. até ia te perguntar, porque assim, nesse momento isso é um pré-plano ainda, ele não é o plano, ele é Perfeito. uma prévia, o investidor neste momento não faz nada, a gente está simplesmente explicando para ele o que deve vir, e a partir do momento que vier, que vai ser comunicado, aí vai entrar num possível cronograma, é isso? Quase isso, tá? Acho que só tem um Tá, detalhezinho no começo que você falou, que é o seguinte, né? Já foi enviado para os credores uma convocação, né, de uma assembleia para fazer uma aprovação desse plano, né, de recuperação judicial, tá tá? bom. Então isso já está correndo. A data limite da primeira convocação para essa aprovação é exatamente hoje, tá? Mas se não tiver quórum, provavelmente eles vão estender essa convocação para mais uma semana, tá? E o objetivo dessa convocação, né, tem vários itens lá nessa convocação, mas o principal é exatamente, digamos, aprovar essas condições gerais, né, do plano que foi apresentado até o momento, tá? Essa convocação já tinha sido feita em maio, no início de maio, mas a gente não tinha ainda essa apresentação, né, essas condições de plano, então não tinha como o credor aprovar, digamos, o plano de recuperação judicial sem ter acesso a essas informações que foram divulgadas semana passada, né? Sim, Agora, com essas informações, mesmo que seja uma prévia, ainda não seja o plano finalizado, né? Já acho que já dá um nível de conforto maior para o pessoal, né? Para os credores aprovarem esse plano, tá? Então, o primeiro passo é, de fato, ter a aprovação desse plano de recuperação extrajudicial. A Raizen se comprometeu já a divulgar os detalhes desse plano ao longo das próximas semanas, né? Então tem alguns detalhes ainda que vão ser divulgados ao longo das próximas semanas para deixar a informação cada vez mais transparente, mais sólida, né? E aí, a partir do momento que esse plano for aprovado pelos credores, vai entrar no passo de homologação desse plano pelo juiz, né? certo. Que é uma forma, basicamente, de tornar esse plano oficial, né, e ter validade jurídica, né, aqui na legislação no Brasil. Esse processo, né, como é um processo jurídico ali, pode levar de 2 a 4 meses, então tem ali um prazo a mais ali para ocorrer, tá? E após dessa aprovação dessa homologação, que aí entra um cronograma de execução do plano, né, de implementação desse plano, né, que a gente ainda não tem um cronograma fechado para isso, né, vai depender de como ocorrer essa homologação, né, mas hoje a expectativa é que a implementação desse plano ocorra até 31 de março do ano que vem. Então a gente está falando, né, hoje a gente está em junho, a gente está falando aí de mais ou menos 9 meses para implementação desse plano, né? E dentro da janela desses 9 meses, né, vamos colocar aqui que a homologação do plano vai ocorrer daqui a 3 meses, então vai ocorrer lá em meados de setembro, né? Entre setembro e março vai ocorrer uma nova convocação, uma nova assembleia, né, dos credores para fazer a seleção, né, dessas opções, dessas 3 opções que eu comentei, né? Então, para tranquilizar um pouco os investidores, né, não vai ser agora o momento da seleção dessas opções, agora é o momento mais geral de aprovação das condições macro desse plano, né, e na sequência, né, daqui a alguns meses devem vir uma outra assembleia, aí sim
para seleção, né, das opções, né? E aí a gente aqui no escritório a gente está acompanhando isso bastante perto, a XP também está fazendo um trabalho de acompanhamento isso, né, muito próximo, né? E a gente vai buscar orientar ali todos os investidores em relação a essas escolhas, tá? Perfeito. Mas acredito que a notícia aqui me parece bastante positiva, né, em relação à possibilidade dos investidores terem aí uma recuperação dos valores ali em um nível bastante relevante, tá? Perfeito, isso é uma excelente notícia, e principalmente porque nós estamos perto, acompanhando, dizendo para o nosso investidor que ele pode ficar tranquilo que a gente está olhando, ele não precisa, né, ficar eufórico agora para tentar aprovar alguma coisa. Ter calma, que a gente vai orientando aos poucos, né? Exatamente, né? Então, agora, assim, de curto prazo, os investidores que já receberam a convocação, né, para a Assembleia, né, a XP costuma enviar um e-mail, né, com uma procuração para que os clientes aprovem essa procuração, né, só para dar um pouco mais de detalhe em relação a isso, porque gera um pouco de dúvidas entre os investidores, né? Nessas assembleias, apesar de elas serem digitais, elas possuem um horário específico para ocorrer, né? E o credor precisaria estar online, né, digamos, presente nessa assembleia para poder emitir o seu voto, enfim, né? E a gente sabe que os investidores têm a sua agenda, às vezes não vão conseguir estar presentes naquele horário específico para poder participar da assembleia. Então, o que a XP auxilia nessa parte, ela manda um link com uma procuração em que o investidor, né, o cliente aprovando, a XP vai representar o cliente nessa assembleia. Então, o cliente não precisa estar lá online, presente naquele momento, né? A XP vai representar o cliente, os seus clientes que aprovarem essa procuração, tá? E essa procuração serve especificamente para essa assembleia, tá? Então, numa próxima assembleia que tiver, né, a XP vai mandar um novo link, uma outra procuração com outros termos, etc., né? Caso o cliente queira se manifestar, né, que queira que a XP a represente nessas votações, tá? Então Perfeito. é assim que funciona, né? Então esse processo já está em vigor, né? E é mais o cliente ficar atento ali aos e-mails, né, de convocação que a XP envia, né, para poder fazer essas devidas aprovações. Perfeito. Ok. E Sobre aí, plano de recuperação extrajudicial, fechamos o tema? acho que sim, né? Aqui nesse material aqui, só para comentar, então, esse material, ele está no Foto Relevante da OPEA, né? Que é uma das securitizadoras, né? Que emitiu. Então, ele tem bastante detalhe aqui, fala sobre como que vai ser a composição das dívidas, né? Como que vai ser essa divisão, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo rápido, quem investiu R$ 1.000 em CRAS vai receber R$ 384 de debêntures da Raiz em combustíveis, R$ 176 de CRA da Raiz em energia e R$ 450 em ações da Raizen, né? Aqui no caso serão units da Raizen, né? Então, aqui ele dá um pouco de exemplos mais práticos de como que vai ser essa conversão, tá? Mas esse material, apesar de estar escrito aqui que é confidencial, ele está disponível já nos fatos relevantes, né? Dessa recuperação extrajudicial. Então, eu recomendo ali, né? Eu sugiro ali para os investidores, quem tiver um pouco de mais dúvidas, consultar esse material ali, que ele tem bastante dados bem explicativos, tá bom?